E eu queria falar do nosso querido Vasco da Gama. Meu relacionamento com o Vasco é Que o abusivo, né, mano? relacionamento, É, que o relacionamento de vocês já não tá bom faz um Não, tempo, é né? abusivo, é abusivo. É Não abusivo tá e eu, bom faz e um eu sou, tempo. e eu sou sadomasoquista, né? Porque eu gosto de sofrer, né? Porque, pô, mano, cada jogo do Vasco tá sendo uma tristeza, uma agonia, meu irmão. Se continuar nesse Ai, meu pique, eu, Deus. eu, eu, eu vou de Americanas antes dos 35 anos, Quer filho. pular o muro? Quer pular o muro? O muro tá baixo. Tu pula o não, muro? agora. O LF pula o muro, não pula, LF. Aí, mané, olha ele, Vinícius. LF Olha pula o ele, muro, não Vinícius. pula, LF. Tu pula o muro ou pula a cerca? Qual foi? Dá teu papinho. Os caras comeram palhacitos antes de vir pra lá, hein, velho. Aí, ó. Cara, o LF mandou no Arthur- privado agora. Arthur Xavier chegou, hein? Boa noite, rapaziada. Boa Cheguei, noite, já Arthur falando do meu Xavier. Boa noite, meu malvado. querido. Irmão, a gente tava esperando tu chegar pra gente falar do malvado, filho. É, a malvada Relaxa é só aí, mais pra frente. fica aí na live que daqui a pouco a gente vai chegar lá. A gente já vai chegar lá. Cara, o diretor tá maluco no WhatsApp, cara. Que Papo isso? reto? No ponto, no ponto. Cara, mas olha só. O que eu ia Cara, falar eu é o queria. seguinte. Fala aí. Vasco e Cruzeiro vão se enfrentar. Duelo de times ali no. O cara, o diretor tá maluco no ponto. Cara, o Vasco na zona de rebaixamento, o Cruzeiro caiu muito na tabela, se a gente for comparar com o começo de campeonato do Cruzeiro, né? Que a gente viu que o Cruzeiro começou, engrenou, mas depois acabou caindo de rendimento. Vou perguntar de novo, esse jogo é sábado ou é domingo? Cara, Sim. eu acho que é domingo. Posso ver aqui pra você, confirmo com você Cara, agora. Tudo bem, tudo bem. Mas enfim, trazendo algumas informações do duelo aqui e do cenário em geral do É Vasco da sábado, Gama, né? sábado, 4 horas da tarde. Perfeito. Ó, o Vasco ainda tá sem treinador, né? Tá, sem Ainda vai treinador. estar com o William Cara. Batista, que era o treinador do Sub-20, treinador interino do Vasco. O Vasco ainda tá procurando o time que é o Pesolano, né? Que curiosamente é ex-Cruzeiro, né? Tá lá agora no Real Valladolid. Será o que é um time do bom Ronaldo nome? Fenômeno. Dois nomes. Tem dois então. nomes e depois eu trago pra vocês. Beleza, Depois, beleza. por favor. Mas o Vasco tá entendendo que é muito difícil de tirar o treinador da Espanha, né? Essa Não, com questão certeza. tá atrapalhando Ele e tudo acabou mais. de ir pra lá, entre aspas. Então, né? essa é uma questão. Ele não quer voltar ao Brasil agora. Isso tá Exato. pesando muito. E ainda tem o Rogério Ceni, né, Vini? Que tá Sim. livre aí no mercado. Talvez seja o nome mais ventilado aqui em solo brasileiro. E tipo, em relação ao Pesolano, ele chegou tem pouco tempo no Valladolid, ele chegou com o time praticamente rebaixado, né? Tem esse fator. Então, tipo, eu acho que o planejamento dele, tanto dele quanto o Ronaldo, né? Ronaldo aí, que o LF sabe muito bem imitar. Ronaldo. O Fala. Pesolano, né, cara? Ele chegou depois de um tempo no Cruzeiro, trouxe ele lá pro Valladolid. Conversou com teu amigo? Conversei com meu amigo Gal, ele achou que era uma boa ideia, né, cara? Porque, pô, tirar um técnico do Cruzeiro até que deu certo, né, cara? Ele não tava rendendo muito bem lá, teve toda aquela situação. E, pô, eu tô aparentemente aí, né, não sei se vocês sabem, eu tô pra vender minha parte lá do Valladolid, vou focar 100% aqui na Raposa. Na Raposa. Cara, posso contar uma história? Pode. Cara, essa semana eu tava lá no escritório, tava debatendo sobre essa questão de Vasco e treinador, porque o cara que senta na minha frente, Daniel, um beijão pra você, Daniel, ele é vascaíno. Senta na minha Ele é frente. vascaíno. Porra, cara, mas foi maldoso agora, Vini, foi maldoso. Não, aí o que acontece, Vini? A gente tava lá discutindo isso do treinador. Aí ele meteu serinho assim, cara, o Vasco tá atrás daquele treinador que era do Cruzeiro, né? Como é que é o nome dele? Pazuello. Cara, é o ministro, pô. Sei lá. Aí eu virei e falei assim, pô, esse mesmo, ele era bom, eu acho, mano. Pazuello é ministro da saúde, não é? A saúde. Aí depois ele virou e falou assim, não, cara, Pazuello é ministro, o cara entende de vacina, pô. Aí a gente, pô, é Pesolano, maluco, Pesolano. Pô, mas o Vasco precisa de um ministro da saúde mesmo. O time tá Precisa, doente, velho. pô. O time tá doente. Cara, mas enfim, você tem informações fala. aí do Vascão, Vini? Tem reforço Cara, chegando? Cara, Qual é o então, outro nome de cara técnico? que os você dois citou? nomes de técnicos, tipo assim, na verdade são 3 nomes, né? Só que os que ventilam mais fortes no staff ali, né, por trás, é o Pesolano e o Rogério Ceni, tá ligado? Só que, qual é o problema? O Pesolano, ele tem contrato com o Valladolid, ele chegou praticamente com o time já rebaixado, e eu acho que o planejamento, tanto do Ronaldo quanto do Pesolano, é dele pegar essa segunda divisão aí com o Valladolid, tentar subir, e depois montar um time de acordo com os reforços que ele acha interessante e tal, até porque ele teve uma vivência legal com o Ronaldo, e habla, né, também, né? Então, acho que chega aí pra somar no Valladolid.
Só que é aquela parada também, rapaziada. Se a gente for pegar os números do... O que foi, cara? Cara, não sei, o LF tá maluco hoje, cara. Ele tá rindo sozinho, cara. Ah, beleza. O diretor mandou aqui. Foi mal. Enfim, aí tipo assim, mas se você pegar os números do Pesolano, por exemplo, ele Ah. só teve bons números no Cruzeiro na segunda divisão. Então eu acho que, na minha opinião, não é um bom parâmetro pra um time de Série A, da forma que o Vasco tá, pra pegar um técnico. No Cruzeiro ele teve 60% de aproveitamento. Beleza, é um bom número e tal. Beirando ali o número de times que se classificam pro G4 e tal. É esse número mais ou menos. Campeão é mais ou menos 70%, 72%. Só que se você pegar os outros, o retrospecto do Pesolano nos outros times que ele treinou, a gente tem um Valladolid, 11 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Aí já é 36,4% de aproveitamento. Só que dá pra relevar porque o Valladolid, ele é um time que ele chegou no praticamente meio final da temporada e tal, 11 jogos só, não teve como implantar sua estratégia, suas características como treinador e tal, dá pra entender. Só que agora os outros times que ele foi técnico é o Pachuca e o Liverpool do Uruguai. E nesses dois times, 44,6% de aproveitamento no Pachuca e 49,4% de aproveitamento no Liverpool do Uruguai. Ou seja, tirando o Cruzeiro, que é um recorte bem específico, Série B, 3 anos na Série B e tal, e o time catando os cacos que ficaram pelo meio do caminho, que ele teve uma boa porcentagem, né? Conseguiu ser campeão com o Cruzeiro ano passado na Série B. Nos outros 3 times que ele comandou, menos de 50% de aproveitamento. Então, eu acho que, na minha opinião, se for pra trazer um nome, se tivesse que ser entre ele e o Rogério Ceni, eu prefiro o Rogério Ceni. O Rogério Ceni teve números muito mais expressivos no São Paulo, teve 53,9% de aproveitamento nas duas passagens, 2017 e 2019. Teve 60% de aproveitamento no Fortaleza e 59,2% de aproveitamento no Flamengo. Entendeu? Então, se for pra gente colocar qual é o nome que eu prefiro, Vinícius Sampaio hoje, qual é o nome que eu prefiro, é o Rogério Ceni. Já tá habituado ao futebol brasileiro, o Pesolano também tá, mas tem esse impasse aí dele estar na Espanha. Só que eu acho que o Rogério, por mais que tenha gente que fale, ele é difícil de elenco, não sei o que lá, eu acho que o jogador no Vasco, ele não tá no direito de escolher nada. Porque se tivesse brigando por G4, aí sim, mas eu acho que a gente não tá brigando por G4, a gente não tá brigando pra ser campeão, a gente não tá na Copa do Brasil, então eu acho que é o momento de chegar um cara com um nome, com peso, com um nome de respeito, pra treinar o Vasco, pra colocar o Vasco, tipo, acertar o Vasco pelo menos, o que seja, pra gente poder começar a caminhar e pelo menos sair dessa zona de rebaixamento maldita que o Vasco já tá amargando aí praticamente desde de uns 5, 6, 7, 8 jogos pra cá. Não, perfeito. Ó, o comentário do Lucão aqui, ó, interessante. Mais uma live, nada de um camisa 10 pro gigantesco da colina. Exato. Segue sendo uma cena aí do Vasco. Tem informação de reforços pro Vasco da Gama, hein? Pode falar. Traga. Olha só, a gente já falou do Medel aqui em algumas lives, né? O Vini pode falar melhor. Ele desembarca sábado, não é isso, Vini? Aqui no Rio de Janeiro? Tá em Chega forma, hein? sábado. Postou Tá, foto não no me Insta. engano. Tá seco, gostoso, tá tá seco. gostosinho, filho. Definido. 35 Ó. anos de puro suco. E a outra informação que eu tenho aqui é que, de acordo com o site vascaíno.net, o Vasco abriu negociação com o atacante... Abriu negociação não, mas o Vasco está interessado no atacante argentino Pablo Veguete, de 34 anos, do Belgrano, da Argentina. O atacante tem 21 jogos, 13 gols e 1 assistência, é o artilheiro do campeonato argentino até agora. Eu vi alguns vídeos dele para trazer a informação aqui, eu queria até saber de você, Vini. Não sei até que ponto essa informação procede, o LF que é bom com as fontes aí, pode falar melhor com a gente. Sua voz tá boa, sua voz tá... Pô. Não, mas sério. Mas Acho sério, que é porque fuga de eu vi... reportagem, porque eu não li nada sobre isso, não. Não, mas eu pesquisei, Cara, eu dei uma eu fiquei sondada. pensando que era o nome zoeira. Eu fiquei, caraca. Não, é sério, eu dei uma sondada depois e eu vi alguns outros portais replicando essa notícia. Eu dei uma olhada em alguns vídeos dele pra ver, tipo, as características. Ele é um camisa 9 meio clássico, de área, bem oportunista, assim. Não é um jogador muito móvel, né? Até porque já 34 anos. Eu queria saber, Vini, você que acompanha mais o Vasco de perto, tu acha que essa contratação é o que o Vasco precisa? Um atacante que, assim, não vai conseguir criar por si próprio, vai ter que depender muito mais do entorno para receber bolas. Você acha que é o momento disso pro Vasco? Cara, eu acho que não. De verdade mesmo. Eu acho que a sombra do Pedro Raul já tá dentro do Vasco, que é o Ryan. Ah, mas é um menino de 16 anos. Beleza, irmão, mas tem que dar oportunidade pro moleque. Porque quando entrou, o primeiro jogo dele como titular, que foi contra o Internacional, fez gol.
e não recebeu oportunidade com tanto tempo das últimas partidas, só que se mostra um moleque muito bom, com muita qualidade. Eu acho que a sombra do Pedro Raul já está dentro do Vasco. Eu acho que tem setores com muito mais caridade nesse caso, que é um caso de um zagueiro, porque Robson não tem mais como, entendeu? A gente não sabe como o Maicon vai chegar, o Maicon que foi apresentado hoje. A gente não sabe como o Maicon vai chegar, se vai chegar como titular e tal. A gente tem o Capasso pelo lado direito, o Robson pra mim não dá mais, entendeu? O Miranda provavelmente ele deve ser afastado, né? Deve ser negociado ou então dispensado. Pelo que falam os portais, a diretoria do Vasco não pretende continuar com o Miranda. Então eu acho que tem outros setores que precisam ser mais reforçados do que o ataque, né? E tal. Por mais que o Pedro Raul não esteja rendendo tanto, só que eu acho que o Pedro Raul tem aquela carta na manga. Ele não é municiado da maneira correta. Sim, concordo. Ele não é municiado da maneira correta. Então, eu acho que a gente pode criticá-lo de maneira de rendimento quando chegar um camisa 10, quando chegar um ponta de qualidade que municie ele, e aí sim a gente vai ver como vai funcionar o Pedro Raul, porque até o momento a gente só viu o Pedro Raul no Carioca fazendo gol contra o Bangu. De resto, a gente viu poucos gols. Por exemplo, acho que foi só os gols que ele fez foi contra o Fluminense, aquele gol do perde pressiona que o Vasco tomou a bola no ataque no primeiro terço de campo do Fluminense e surpreendendo fez o gol, e também contra o Palmeiras, né, que ele fez o gol que o Alex Teixeira foi meio que chutar a bola, ele chegou cabeceando. E talvez ele tenha ramelado ali, talvez no momento mais importante do Vasco até agora na temporada, que foi aquele jogo contra o ABC da eliminação. Exato. Perdeu o pênalti, poderia ter classificado o Vasco, né? Exato, mas eu acho que o Vasco precisa de um camisa 10, e eu acho que não precisa só de um camisa 10, precisa de um camisa 20, que no caso é o reserva do 10, precisa de dois meio campos ali de qualidade, até porque o Marlon Gomes, ele tá meio que jogando nessa função, só que ele não é camisa 10 de origem, ele joga um pouco recuado, joga segundo volante, principalmente na seleção. A gente via na seleção sub-20, né, que eu tô dizendo. Seleção sub-20, Andrei de primeiro volante, Marlon Gomes de segundo, aquele cara do box to box, que pisa na área, mas também volta pra defender e tal, e tem uma ótima saída de bola. Ele tá tapando esse buraco, mas não é a função dele específica, né? Não é essa a função dele. Então, acho que o Vasco tinha que trazer, e também tinha que trazer um ponto esquerda. Porque o Orelhano, ele não rende, ele é ponta direita, ele não rende, ele não quer jogar pela esquerda, ele não quer jogar pelo meio, ele não sabe marcar, ele é bem sincero, né? Mas proativo, zero. 20 milhões de reais nesse moleque, hein? Beleza. E é aquela parada também, o Alex Teixeira tá com 34 anos. E ele, como ponta esquerda, ele joga bem no primeiro tempo, só que ele corre muito. Então ele chega no segundo tempo desgastado. A gente fala do gol, né, que o Alex Teixeira perdeu contra o Botafogo, porém, ele já estava cansado. Obviamente que eu não tô defendendo o Alex Teixeira aqui não, tá? Ele perdeu o gol e merecia não, ele tinha que ter feito aquele gol. Só que é aquela parada, né? Já tava cansado. Então eu acho que o Alex Teixeira nessa temporada poderia ser utilizado como era utilizado o Nenê na última. Entrando no segundo tempo e aí botando fogo no jogo, porque ele ainda é rápido, ele tem arrancada. Só que ele não consegue correr 90 minutos, porque já tá com 34 anos de idade. Então, não, mas aí, tu falou dos camisas 10 e tudo mais, a gente citou alguns nomes aqui durante os programas, a gente fala de Vasco, né, Lanzini, enfim, etc. Zalazar. Morreram alguns desses rumores, dessas negociações, ou o Vasco ainda tá tentando algum outro nome? Cara, então, a princípio são esses nomes, né, Zalazar e o Lanzini. O Cittadini, não? O Cittadini sim, só que o Cittadini é meio complicado por conta do Atlético Paranaense, né? O Atlético Paranaense, por vocês terem um exemplo, o Vasco sondou o Terãs no começo da temporada. O Vasco queria o Terãs e ofereceu 25 milhões ao Terãs. O Atlético recusou. O Terãs foi agora pro Pachuca, 18 milhões de reais. Entendeu? Bizarro. Por 7 milhões a menos do que o Vasco ofereceu no começo de temporada. Então o Atlético Paranaense adotou essa filosofia mesmo. Eles não abrem oportunidade, não cedem jogador para times do Brasil. Eles preferem vender mais barato lá para fora do que vender mais caro aqui no Brasil. Então é uma negociação complicada, por mais que o Cittadini tava voltando de lesão e nem tava sendo relacionado por alguns jogos. Assim como não havia sendo utilizado o Terãs, né? Terãs. Então... Uma época também teve o Soteldo especulado, né? Exato. Também tá encostado lá no Santos, cheio de polêmica. O Soteldo, ele vai ser, se eu não me engano, ele vai ser comprado pelo Santos, mas já vai ser comprado pra ser já vendido pra outro time, entendeu?
Já vai vir pra essa janela pro Santos pra ele já ser vendido. Então, vamos ver como funciona. O Soteldo é um bom nome também, né? Se o Vasco tentar se correr atrás aí, o Santos pagou 20 milhões nele, pode ser que venda até um pouco mais barato, né? Cara, eu acho que não. Pra o Santos querer vendê-lo, não sei. Eu não tenho essa informação, não. Comentário interessante do Arthur Xavier aqui, hein? Ele botou, primeiro o Juvenil botou, o Vasco precisa mesmo é de um milagre, calma aí. E o Arthur Xavier coloca aqui, essa sequência do Vasco será pedrada, daqui a um mês, se tudo der errado e a lógica dos confrontos acontecerem, não é loucura dizer que já dá pra decretar o rebaixamento. Infelizmente, exato. A gente falou isso aí no último programa, né? Sim. O que o Vasco tem que aproveitar é esse jogo do... Eu acho que, tipo assim, pra esse confronto do Cruzeiro, o Vasco já tinha que estar com o técnico e já tinha que estar com os reforços, todos. Tanto o Medel, que chega no sábado, mas também os dois, Salazar e Lanzini, que seja os dois e tal. Já tinha que estar com todo mundo, porque depois do confronto contra o Cruzeiro, o Vasco tem 12 dias sem jogos. E aí eu acho que esse período, para o técnico que chegasse, seria essencial pegar esses 12 dias para implantar seu esquema, seu estilo de jogo, com jogadores, contratações que ele pediu, que ele aprova. Se ele chegar o Rogério Ceni ou então o Pesolano, seja lá quem for, chegar e aprovar os nomes e tal, beleza e tal. E aí já começa a implantar o seu esquema tático, o seu esquema técnico. Implanta sua filosofia dentro do clube pra gente pegar o Atlético Paranaense, que já é uma pedrada, já é um confronto difícil, já pelo menos com estilo de jogo implantado, entendeu? Eu acho que é isso. Eu acho que o William Batista, por mais que seja um nome... Eu acho que é um nome promissor. É um nome pro futuro. Tem 30 anos, muito que aprender ainda. Acho que vai evoluir muito no Sub-20, continuar treinando no Sub-20 do Vasco. Mas eu acho que ele é promissor. Ele não é uma realidade no dia de hoje. E ele, se mantê-lo e ele fizer um péssimo trabalho, pode queimar o cara e tal. Então, eu ia falar isso agora. Eu acho que não queimar o cara de bobeira. Eu acho que não é a hora, não, pra colocar o interino efetivá-lo, né? Ele como interino efetivá-lo. Mas é basicamente isso, cara. Não, o sábado, o Maicon e os meio-campos bem no off, sabe? Bem morno o negócio e tal. A gente não sabe muitas coisas, não temos muitas atualizações, né? Não, então olha só, pra fechar Vasco da Gama aqui, eu quero puxar a rodadinha de palpite. Vasco e Cruzeiro, o jogo vai ser em São Januário, não é? Alguém pode São Januário, portões fechados. São Januário, perfeito. LF, eu quero começar com você, que tá um pouco quietinho aí nessa parte do Vasco. Qual é o seu palpite pra esse jogo? Um jogo interessante, jogo sem torcida, o Vasco... Estranho até falar isso, mas o Vasco joga sem pressão da torcida, porque... Jogando em casa, o Barbieri até citou isso, que é uma pressão a mais pro Vasco. Cara, eu vou te falar, sendo sincero, 2-1 Vasco. O Vasco vai surpreender esse jogo aí. Vascudo? Vasco. Caraca, cara, eu acho que o Vasco consegue um empate nesse jogo, tá? Eu acho que o Vasco... Bom placar o empate. Eu acho que vai ser bom placar não, né? Eu queria 7-0 Vasco, mas eu acho que... Um placar realista, né? Placar real, acho que é um empate. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo, cara. Acho que vai ser 1-1, assim. 1-1? Tipo, é um jogo ok, sabe? Tipo, beleza. Um jogo ali que tu assiste, que não é um jogo horrível, mas também não vai ser supra-sumo de futebol. O Lucão chegou com um comentário aqui, 1-0 Cruzeiro. Perfeito. Difícil, não é nenhum Lucão. Absurdo, não. É. No atual momento, do Vasco do jeito que tá... Não, eu também não acho absurdo não falar que o Cruzeiro vence. Mas, ó, então, ó, fechamos o Vasco da Gama, Vasquinho, Vasquinho não, Vascão. A gente deseja que você se recupere, velho. Pô, esperamos que em breve a gente traga aquela notícia de o Vasco trouxe um camisa 10. Vasco trouxe Lionel Messi, não, sacanagem. Não vejo a hora. Mas sério, a gente torce pro Vasco porque, cara, tá triste. Mas vamos pro próximo assunto, então?